Fala galera, preparamos aqui um conteúdo especial, como operar futuros de Bitcoin na Bolsa de Valores. Eu trouxe um cara aqui que eu admiro muito e eu tô sempre aprendendo com ele. Ele é CMT, então tem até um livro aqui atrás de mim que tá escrito ali no topo do livro, leitura obrigatória para o programa Chartered Market Technician. Então esse cara aqui é um crânio, talvez um dos que mais entenda de Bitcoin dentro do BTG Pactual. Então fala aí, Lucas, tranquilo? E aí, Caio, e aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Fiquei super feliz aí com o convite para a gente poder bater um papo sobre esse novo produto na B3. É um produto que é muito interessante para quem gosta de operar, para quem faz trade e, né, vocês conseguem ali se expor um pouco à variação de um criptoativo que todo mundo está falando, mas até então a gente não conseguia fazer isso na B3 pelos contratos futuros. E qual que é a vantagem? Já vamos cair dentro do conteúdo. Aqui não vai ter enrolação não. A gente vai mostrar na prática como você faz para negociar. A gente vai dar todas as informações de spread, quanto custa, qual o valor do contrato para eu operar o Bitcoin, né, os futuros do Bitcoin. Então não vai ter enrolação. Vamos aqui já cair dentro do conteúdo. Então explica pra gente, Lucas, primeiro, o que é mercado futuro? Só pro pessoal que é muito iniciante, o que é mercado futuro? Tá, o mercado futuro ele é um derivativo que a gente fala, né? Ou seja, o preço dele ele deriva de algum outro ativo subjacente. Ele é um tipo de mercado que ele por natureza já é alavancado, né? Então você, por exemplo, quando você vai negociar um índice futuro, quando você vai negociar o dólar futuro, você não precisa ter o valor do contrato cheio. É a mesma coisa aqui no caso do Bitcoin, daqui a pouco a gente vai ali para as especificações. E ele é um mercado que os contratos eles são padronizados, né? Então muita gente às vezes conhece o mercado a termo. O futuro ele é bastante parecido com o mercado a termo, porém ele tem um contrato padronizado e ele tem a presença de ajuste diário. Você está negociando a expectativa futura de preço de um determinado ativo. No caso aqui do Bitcoin futuro, o contrato ele vence todos os meses, daqui a pouco a gente vai explicar um pouco melhor. Então é como se você estivesse negociando a expectativa futura no preço do Bitcoin. Maneiro. O mercado futuro, né, pessoal, ele foi criado, né, há séculos atrás, os primórdios do mercado futuro, para proteger ali o pessoal que produzia algum produto agrícola e para se proteger da variação do preço, né? No futuro, ele tem uma expectativa ali, não, eu vou receber tanto por tantas sacas de arroz que eu vou vender. Então foi um mercado criado ali para proteger os produtores, só que aí entraram os especuladores e falaram, pô, peraí, se a gente tá botando um preço ali no futuro, dá para eu tentar ganhar aí com a diferença de preço. Então, a gente tem hoje a chegada do Bitcoin e talvez o Ethereum, né, vai ter também, o contrato futuro. A gente está vendo a chegada do Bitcoin no sistema financeiro tradicional. Então, esse vídeo aqui é muito importante e ele daqui a alguns anos vai ser um vídeo assim que você vai olhar, caraca, 2024 estava começando os contratos futuros de Bitcoin. Então, vamos lá, se quiser ficar à vontade, Lucas, compartilhar a tela. Lucas Costa, inclusive. Acho que eu não falei na abertura. Para quem não conhece aí da minha audiência, grande Lucas Costa. Tá, no início aqui eu vou comentar só pra gente entender um pouquinho o contrato, né, ô Caio? Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, seja o que você for operar, você tem que conhecer muito bem aquilo que você está operando. Às vezes o pessoal não sabe, poxa, qual que é o tamanho do contrato, vencimento e etc. O pessoal está acostumado a operar em índice dólar e um ponto que é importante, o contrato futuro de Bitcoin, você consegue operar nas mesmas plataformas. Então, por exemplo, você consegue operar no Profit ali, esse contrato futuro de Bitcoin. Mas só para a gente, né, fazer um resumo ali do que é esse contrato. O contrato futuro de Bitcoin, segundo ali as informações da B3, você negocia a expectativa e a exposição do preço futuro do Bitcoin, sem a necessidade de comprar no mercado spot, né? Então isso é um ponto importante porque você está negociando a variação de preço, ele tem uma liquidação financeira, você não está comprando ou vendendo o Bitcoin em si, né? Um ponto que é importante, a B3 criou esse produto justamente para tentar suprir um pouco a demanda que existia por esse tipo de mercado, então o pessoal costumava estar operando aqui, operava ações, operava índice, dólar, e aí via a variação lá do Bitcoin, que é um ativo que ele tem mais volatilidade do que os outros, e você não tinha um produto até então a B3 ela supriu essa demanda, tá? E para quem quiser ter mais uma referência, o preço que é usado no contrato futuro de Bitcoin é o do Nasdaq Bitcoin Reference Index, lá da Nasdaq, né? Então, ou seja, um índice de Bitcoin que já é validado, enfim, da Nasdaq, e usa como referência, até porque o Bitcoin, cada corretora às vezes tem o seu preço, né, por ele ser um mercado descentralizado. Um ponto importante, o valor do contrato ele é equivalente a 0,1 Bitcoin, tá? Isso é bem interessante de falar com o pessoal,
Porque, por exemplo, hoje o Bitcoin está sendo negociado a... Só um minuto... 68 mil dólares, mas você quer falar em reais, né? Exatamente, 351 mil reais, mais ou menos ali. Só que você não precisa ter os 351 mil reais. Você tem o tamanho do contrato equivalente a 0,1 Bitcoin, que é 10% do valor. Então, um contrato ele tem um valor de 35 mil reais, mais ou menos. Só que para você poder operar isso, você também não precisa ter esses 10%, esse 0,1 Bitcoin. Hoje, a margem para operações de day trade é de 100 reais. Então, com 100 reais você consegue operar 35 mil. E no caso do swing trade, você teria que ter ali 50% do valor do contrato, né? No caso, se for operações maiores, né? Operações de um prazo maior, então vamos dizer que você vai querer ficar posicionado vários dias, você teria que ter cerca de 50% desse valor notional do contrato. Então você teria 50% desses 35 mil, tá? Um ponto importante, galera, não é porque a margem é baixa que a gente vai operar no limite da margem. Isso é muito importante, tá? Então se você, por exemplo, eu não recomendo vocês botarem 100 reais e irem operar o Bitcoin, porque é um ativo que ele tem uma volatilidade muito grande. Então, depois a gente vai entrar nesses detalhes, mas o Bitcoin variar mil pontos, 2.000 pontos é uma coisa que pode acontecer em um instante, né? Então você tem que ter a margem mínima dos 100 reais, mais uma gordura, digamos assim, para poder aguentar as variações de preço ali no caso do intraday. Eu acho que isso é sempre importante porque os contratos todos eles são alavancados, portanto eles têm um risco, né? Tem uma possibilidade de retorno maior, mas também tem um risco maior. Eu acho que isso é sempre muito importante da gente falar. Tá, então falei ali que ele é a referência, o valor do contrato é 0,1, a margem seria 10% do valor, a liquidação é exclusivamente financeira, né? Então você não tem entrega física do Bitcoin. Um ponto interessante, tá? O Bitcoin ele é negociado no mundo inteiro 24 horas, 7 dias por semana. Um ponto que é importante a gente ficar atento é que naturalmente na abertura, aqui a gente tem alguns gaps de abertura que podem ser justamente o ajuste dessas posições. Em termos de horário de negociação, ele é negociado de 9 até as 18h30, tá? É importante o pessoal saber isso. Limite de oscilação do contrato que a B3 fixou é de cerca de 35%, né? Então, se o Bitcoin variar, o Bitcoin futuro variar mais do que 35%, a B3 ela coloca um limite de alta ali e um limite de baixa. Então é importante saber, o Bitcoin está negociando 34%, sei lá, um dia atípico aí. É importante saber que com 35% as negociações elas entram no limite e ficam travadas. Outra coisa que é importante falar para a galera também é na parte de vencimento, tá? O vencimento do contrato ele vence toda a última sexta-feira de cada mês. Então, chegando na última sexta-feira útil do mês, você tem o vencimento do contrato e passa para o próximo, lembrando que isso acontece todos os meses. Aqui tem um detalhe um pouco curioso que a gente não tem em outros contratos, né? Eu peguei aqui a colinha da B3, no caso em que a última sexta-feira do mês for um feriado em Londres e nos Estados Unidos, né? Ou não haja nesse dia alguma sessão da B3, a data de vencimento vai para a data imediatamente anterior, que seja dia útil tanto em Londres ou nos Estados Unidos da América. Então você depende também um pouquinho do calendário de lá. É uma coisa bem diferente aí dos outros contratos, mas que é importante falar com o pessoal. Para quem quer ter uma noção de quanto que eu estou ganhando ou perdendo, como que funciona isso, cada tick, a oscilação mínima do Bitcoin equivale a R$2. Então, como o contrato é 0,1 Bitcoin, é bem simples de você entender. Se o Bitcoin subir 1.000 pontos, R$1.000, ou se ele cair R$1.000, você está ganhando ou perdendo R$100. Tá? É bem simples de fazer essa conta. E por fim, só para fechar aqui as especificações, o ajuste, né, que é justamente aquele mecanismo de risco da B3, para quem vai dormir com a posição, para você poder ter o ajuste das posições, ele acontece entre 16h50 e 17 horas. Para quem não sabe, o ajuste é o seguinte: imagina que você está comprado no Bitcoin a 350 mil. O ajuste foi em 355. A B3 ela acredita esses 5 mil na sua posição, né, esses 5 mil pontos na sua posição, e no dia seguinte é como se você estivesse começando o seu dia nesse preço de ajuste, tá? Igual também o pessoal acompanha no índice dólar. Então, Caio, eu acho que passei aqui todas as especificações do contrato, o que é o contrato. É importante entender então, né, que é uma forma de você se expor num ativo que ele tem mais volatilidade. Obviamente ele tem mais risco, então por isso que o seu gerenciamento de risco ele precisa ser bem ajustado nesses casos,
você tem aí uma nova opção para negociar, né? O pessoal faz day trade em índice, dólar, day trade em ações, você consegue ter a possibilidade de fazer day trade em Bitcoin. É um ativo que, por vezes, ele tem alguma descorrelação com os outros mercados, né? Então isso é interessante porque nem sempre ele vai para o mesmo lado do índice, nem sempre ele vai para o mesmo lado do dólar. Na verdade, ele tem uma leve correlação negativa até com o dólar. E você tem ali toda a segurança, a transparência de você estar fazendo isso no ambiente da B3, com ambiente regulado, você consegue operar na mesma plataforma que você opera outros contratos, então acho que isso aí traz também uma sensação de segurança e eu acho que fica mais fácil, né, para quem não tem familiaridade com esse tipo de criptoativo. Bacana. Eu diria que é um ativo bom para day trade, né? Até porque a margem para você dormir posicionado nesse contrato é muito alta. Então, assim, seria o ideal para o cara que quer operar ali 5 minutos, 1 minuto, ele operar esse ativo, ele já vai estar alavancado. Ele naturalmente vai estar alavancado quando ele entrar nesse contrato, diferente do que ele comprar o Bitcoin no mercado spot, então ele não vai estar alavancado. Então, um ativo interessante que está surgindo aí para o pessoal fazer day trade, né? Pessoal que só opera mini dólar, mini índice, agora tem essa nova via, como o Costinha estava falando. Explicou muito bem, cara. Você deu aqui todas as informações principais do contrato. É bom reiterar aqui que o Costinha falou, você precisa de R$100, com R$100 você já conseguiria negociar, mas não faria nenhum sentido, porque uma pequena oscilação contra a sua posição ia te liquidar. Então assim, exatamente, o valor que você precisa, R$100 para operar um contrato, só que você vai querer depositar mais que isso, até porque onde está o seu stop técnico quando você entrou na operação? Qual o sentido se você for liquidado antes de chegar no stop técnico? Então tenha uma gordurinha aí a mais para você conseguir operar, mas muito interessante. E aí, agora a gente pode mostrar para o pessoal, né, que é na plataforma Profit, como encontrar esse ativo, qual o código dele, né, o que eu digito ali no Profit para achar esse ativo. Tá. E Caio, uma outra coisa, né, só para complementando, hoje, né, o pessoal tem feito muito day trade no Bitcoin Futuro, mas assim, pro swing trade ele até que ele é mais caro, né, a margem ali fica ali perto desses 15 mil ali, dependendo do preço e tudo, mas também é possível. Vamos lá, eu estou compartilhando a minha tela com vocês para a gente poder comentar. Se você quiser acompanhar o contrato contínuo de Bitcoin, ou seja, aquele contrato em que ele junta todos os contratos, né, todos os vencimentos, é só você digitar Bitfut, igual o pessoal faz no Infut e no WDO Fut. Você consegue acessar ele no Profit, você vê que é normal, é igual você está acostumado a operar outras coisas. Quando você olha aqui no total, tá vendo? Você tem os 35.150, que é o valor ali do notional do contrato. Alguns pontos que valem destacar. Ele é um contrato relativamente novo, né? Então a liquidez dele, para a pessoa física ali operar 1, 2, 3, até uns 5 ou 10 contratos, você tem uma liquidez interessante, tá? Mas para operar um pouco mais do que isso, o contrato ele ainda está ganhando maturação. E uma coisa que é importante falar com o pessoal, quanto mais pessoas começarem a operar, naturalmente ele vai ganhando mais liquidez, né? Um produto que particularmente eu acho até bem interessante. Para vocês terem uma ideia, eu vou até trazer aqui a quantidade. Você vê que está se negociando mais ou menos ali cerca de hoje 15 mil contratos. Quando a gente coloca em média, ele está com a média ali de 31 mil contratos mais ou menos negociados por dia, tá? Aqui o Profit está só com um bugzinho, mas não é nada demais. Então, ou seja, você tem ali, se você quer operar com 1, 2, 3 contratos, você tem uma liquidez relevante. Um ponto de fluxo que é importante falar com o pessoal, o contrato, ele ainda está, ele tem um spread, né? Então é normal que isso aconteça. Se você olha aqui no Bitfut, o melhor preço de compra está ali em 31.520, o melhor preço de venda está perto, até a oscilação é rápida aqui, né? Tá 420 com 500, então cerca de 80, 100 pontos ali, 80, 100 reais de diferença. Isso aí é o que a gente chama de spread. O contrato ele tem market maker justamente para fechar isso, mas é o que igual eu falei com vocês, quanto mais liquidez a gente tiver no contrato, naturalmente esse spread ele vai tender a fechar, tá? Então é importante lembrar que a gente consegue ver a quantidade de contratos posicionados a cada nível de preço. Você vê ali que para quem opera às vezes com 1, 2, até 10 contratos mais ou menos, você consegue ter alguma liquidez interessante. Igual todo contrato futuro, o ticker dele ele começa com BIT, então BIT, depois você vem para o mês de vencimento e depois você tem um ano de vencimento. No caso a gente está negociando o contrato aqui K24, tá?
A gente tem um contrato aqui, você consegue ver, eu tô colocando aqui no gráfico diário para vocês. Se a gente for, por exemplo, para um gráfico de 5 minutos, a gente consegue acompanhar, você vê que não tem, você vê que até para a gente que gosta aí de price action, você vê que você tem os candles bem formados, eles estão bem, né, você não tem uma quantidade de gaps grandes entre as barras, você não tem aquele movimento que parece eu brinco, às vezes parece um varal, né, fica aquela coisa lateral cheia de sombra, etc. Você tem de fato um contrato que você consegue sim fazer a leitura. No caso, por exemplo, eu gosto de passar, né, eu gosto de descer nos tempos gráficos. Eu olho para o gráfico diário, depois olho para o 60 para definir um pouco de contexto, olho para o 15 para fazer algumas marcações e o 5 geralmente gosto de fazer as minhas entradas. Então, para vocês enxergarem aqui, a gente consegue ver que dá para operar, não tem grandes diferenças. Você consegue usar as mesmas técnicas ali que você usa no índice, no dólar, você consegue usar nesse contrato, obviamente só sabendo que cada contrato tem as suas particularidades. Né? Então, por exemplo, os drivers hoje do Bitcoin, a gente está gravando no dia 23, então está tendo toda a discussão em relação à aprovação das ETFs de Ethereum, enfim, todas as notícias em relação a isso estão provocando variações de preço no Bitcoin. O Bitcoin hoje ele tem algum aspecto macro ali que acaba influenciando o preço dele, mas são as coisas que você precisa ficar ligado mais ou menos. Mas de maneira geral é isso, é um contrato que é interessante de ser operado, posso até botar aqui, ó, eu compro vendo, Caio. Só para mostrar para galera. Tá em tendência de baixa, mas se romper aquele topo ali, passar para cima da média, vai dar compra. Tá, como é que é comprar de uma vez ou não? Não, então compra só pro pessoal ver, né, sem tanta análise. A gente não tá fazendo análise aqui não, tá, pessoal? Só para vocês verem isso. Eu teria que esperar romper aquele topo para eu entrar. Mas, se der certo a gente fala que a gente tava fazendo sério, se der errado a gente fala que a gente tava só explicando aqui no vídeo. Mas só para vocês verem, então a gente entrou, você vê que a gente paga um spreadzinho aqui nesse movimento, e ó, aqui a gente está perdendo 280 pontos, que seria ali os R$28 de prejuízo. Você consegue, para vocês terem uma ideia, você consegue posicionar o seu objetivo, o seu stop também, né, igual você faz em outros ativos. Então, por exemplo, essa distância aqui até a média móvel de 21 dias, de 21 períodos, é cerca de 1.980 pontos, então que é o equivalente a R$180. O stop aqui, eu botei um stop de 1.780 pontos, R$1.780, que em termos de ganho ou prejuízo é o equivalente a R$178. Então só para o pessoal ter uma noção, a continha ali para você fazer de cabeça com o contrato é bem simples. Vamos dizer que o meu objetivo ele fica ali em cerca de mil pontos, né? Beleza, você vai estar ganhando ou perdendo R$100, no caso aqui 1.080, você vai estar ganhando ou perdendo R$108, tá? Então você consegue operar do mesmo jeito. Sugestão, acho que vale deixar um stop offset um pouco maior, né? Justamente por caso os movimentos que tiverem bastante volatilidade, você conseguir, você conseguir executar o seu stop, mas de maneira geral é isso, é bem simples. Importante lembrar que tem mais volatilidade que índice, mais volatilidade do dólar. Sugestão que eu dou até para a galera, né? Começa ali 1 a 2 dias operando no simulador para você entender um pouquinho as dinâmicas, eu acho que isso é extremamente importante, e aí depois você vai operando na conta real com um contratinho primeiro, né, até você conseguir capturar mais ou menos ali, né, qual que é a característica, às vezes cada produto tem um pouquinho de diferença, para você poder se acostumar com a volatilidade, se acostumar com as variações. Mas eu acho que de maneira geral é isso. Caio, você tem alguma coisa para acrescentar? Não, se o pessoal estiver pensando, mas como eu começo na prática? Vai ter um link aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Também posso deixar um QR Code ali, mas vai ter um link para você fazer seu cadastro no BTG Pactual. Você vai conseguir usar um simulador, praticar aqui como o Costinha mostrou. Não precisa chegar já botando dinheiro na reta, fica ali 2 dias, 3 dias no simulador. E aí você se acostumou ali com a volatilidade e tudo mais, com a lógica do contrato ali, o tamanho dele. Aí você mete bronca, tá? Então não deixem de abrir conta aqui no BTG pelo meu link. E aqui um comentário, essa operação ali do Costinha, o topo ali onde está o alvo dele, se eu for ver aqui no Bitcoin mesmo, sem ser o futuro, é uma variação de 0,46%, é menos de 0,5%. Então se você compra o Bitcoin no mercado spot e sobe só esse pouquinho, você faz 0,5%. Pelo mercado futuro, você já está ali alavancado. Então uma pequena variação pode te resultar
num grande ganho financeiro. Tudo bem, na outra ponta também serve, se for contra você é uma perda maior por estar alavancado, mas é muito interessante, é um momento histórico que a gente está registrando aqui no canal, não apenas o Bitcoin Futuro, mas a parceria aqui, o Costinha nunca tinha aparecido aqui no canal. Ah não, já tinha, a gente gravou um vídeo no BTG e eu postei um trecho, é verdade, com o Otto, com o Lucas. Não deixem de seguir também o Costinha, tá? No Instagram, também vou deixar aqui pra vocês. Mas é isso. Mais algum comentário aí, Costinha? Não, é isso. Só agradecer aí pelo convite pra gente poder falar um pouco sobre esse produto. É um produto novo. Eu acho que assim, é muito interessante a gente ter mais opções para operar, você ter ali um ativo que é um pouco descorrelacionado com o restante do mercado. Algumas vezes ele correlaciona, mas outras vezes ele descorrelaciona um pouco. E é isso aí, a gente está disponível lá a gente tem, né, a sala ao vivo também para caso você queira chegar lá, perguntar, tirar alguma dúvida. Fiquem à vontade também para me procurar nas redes sociais. Se ficou qualquer dúvida desse vídeo, podem me procurar lá que eu respondo. E Caio, obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço, irmão. Então é isso, pessoal. Clica no link aqui embaixo, faz agora seu cadastro e dá uma operada ali no Bitcoin Futuro. Tamo junto, pessoal. Tamo junto. Sucesso. Aquele abraço.